Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. Deus hoje Ele me trouxe aqui para profetizar e te dizer que a escassez na tua vida está acabando. Está chegando um tempo de multiplicação, de bênção e de providência vindo da parte do Senhor para a tua vida. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder. Palavra de poder meditando, estudando no livro do Evangelho de Mateus. Hoje nós chegamos na última parte, não menos importante, do capítulo de número 17. E desde já eu quero te dizer, ovelha fiel e leal, é um prazer, um privilégio e uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal. A partir do versículo de número 24 ao 27, que diz assim: E chegando eles em Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam o imposto, as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus o antecipou, dizendo: O que te parece, Simão? Que cobrem os reis da terra tributo ou censo dos filhos ou dos estrangeiros? E disse-lhe Pedro: Dos estrangeiros, Senhor. E Jesus disse Logo estão livres os filhos, mas para que não se escandalize, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, e o que subir abrindo-lhe a boca, encontrarás o dinheiro. Toma, e dá por mim, e dá por ti. Diga glória a Deus. Que palavra poderosa e forte. Que palavra, meu Deus. Pedro, ele foi chamado pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 5. Diz a palavra do Senhor que Pedro tentou pescar a noite toda e não conseguiu. E Jesus usa o seu barco numa pregação, se afasta da praia e logo depois ele pergunta para Pedro: Onde estão os peixes? Ele diz: Senhor, temos tentado pescar a noite toda e não conseguimos. E Jesus diz para ele: Volta, lança a tua rede ao mar, lança para o lado direito e Deus irá te abençoar. E Pedro recebe aquela palavra, puxa a rede e diz a palavra do Senhor que o seu barco quase vai a pique depois de ele ter enchido também o barco de João. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro, a partir de hoje tu vais ser um pescador de homens. E desde aquele momento Pedro abandonou a sua profissão de pescador e foi fazer a obra e a vontade do Senhor. Nós precisamos, para viver o sobrenatural de Deus, fazer a vontade do Senhor, ainda que seja para a gente abrir mão da nossa vontade, assim como Pedro abriu mão de fazer a profissão e desempenhar a profissão que ele aprendeu a sua vida toda. Mas ele foi viver o seu propósito, ele foi viver o seu chamado. Deus hoje ele não quer que você abandone o seu emprego, abandone sua família, não. Ele quer que você concilie e saiba colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Talvez seja isso que esteja faltando para a tua vida fluir. Mas de repente Pedro acaba de fazer o seu trabalho e vai fazer a obra de Deus. E eles chegam de fazer a missão em Cafarnaum, e os que se aproximavam dele para cobrar impostos começaram a jogar na cara dele, dizendo: Pedro, quando tu pescava, tu não deixava de pagar imposto. Quando tu era um trabalhador qualquer, você não deixava de pagar o imposto. Hoje o teu imposto está chegando o dia de pagar, e parece que você e nem o seu mestre irá pagar. Mas Pedro disse assim: eu vou pagar. Pedro era um homem correto. Pedro era um homem que tinha dignidade. E certa vez, o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 12, a partir do verso 17, ele é questionado. Ele é questionado pelos herodianos, pelos fariseus, na frente do templo, e diz assim: Mestre, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte do Senhor. O que é que o Senhor diz? Nós temos que pagar imposto para Roma? É lícito nós fazermos isso? E Jesus pede uma moeda e diz: De quem é essa cara nessa moeda? Ele disse: É de César. Então pronto. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O interessante é que nós queremos dar só o que é de César, porque muitas e muitas pessoas recebem o seu salário e elas acham que tudo aquilo é de César, sabe por quê? Porque elas pagam a energia, elas pagam a conta de água, elas pagam a conta de internet, elas compram roupa e devolvem o imposto para César. Mas na hora de devolver aquilo que é de Deus, a 10ª parte, ofertar e depositar uma oferta na presença do Senhor, elas não depositam, porque elas retêm. Então ela retém maldição para a sua vida. E Pedro podia dizer para Jesus:
para os que cobravam imposto, não, nós somos homens santos, nós fazemos a obra, não é necessário que a gente pague isso, não. Ele estava cumprindo a palavra que o Senhor disse, pagando seus impostos. Quantos e quantos crentes que, quando você vai fazer negócio com ele, pessoas que dizem que servem a Deus, ninguém quer fazer negócio com ele, porque compram e não pagam, porque fazem dívidas e as pessoas vão cobrar na porta e são maus exemplos. E o Senhor Jesus não diz isso, ele diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal não prestar para salgar, ele vai ser jogado na estrada para ser pisado. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Eu tenho muito zelo pelo meu nome. Quem me conhece sabe que eu pago todas as minhas dívidas. Mas tem muitas pessoas que não. Mas nós somos responsáveis para mudar esse paradigma na sociedade. De pessoas enroladas, de pessoas que devem não. Ele podia dizer: como é que eu vou pagar imposto? Eu faço a obra. E diz a palavra do Senhor que ele entra na casa onde Jesus estava. E diz a palavra do Senhor que Jesus já antecipa a necessidade dele, porque Deus conhece a nossa necessidade. E ele diz assim: Pedro, que é lícito, Pedro, os governantes, os reis, para cobrar imposto dos filhos ou dos estrangeiros? Ele diz: dos estrangeiros, Senhor. E ele diz: então logo os filhos estão livres, né? Então Pedro pensava assim: ele não vai querer que eu pague esse imposto. E ele já se encheu de coragem: eu não vou pagar mesmo não. Mas Jesus dá uma resposta para ele: mas para que nós não escandalizemos o evangelho, para que nós não escandalizemos o nome do Senhor, vai lá, Pedro, lança o anzol, pega o peixe e tu vai tirar o dinheiro, paga primeiro por mim, depois tu paga por ti. Diga glória a Deus. Então, quando ele diz assim para Pedro, para que não se escandalizemos, Pedro, então ele pensava assim: Jesus tem dinheiro guardado, Jesus vai me dar o dinheiro para pagar o meu imposto e o dele. Jesus já estava providenciando o dinheiro, mas ele não tinha guardado. O justo viverá pela fé, diz a palavra, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Então Jesus ele faz uma questão com Pedro, porque Pedro pescou a vida toda peixe, Pedro tratou peixe a vida toda, e ele nunca achou dinheiro dentro de peixe. Mas Jesus estava testando a fé de Pedro. Disse assim para ele: vai lá, lança o anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, tu vai pagar por mim e depois tu vai pagar por ti. Pedro poderia dizer: Senhor, eu pesquei a vida toda e nunca peguei um peixe com dinheiro dentro. Não, Pedro não questiona, Pedro não fala nada. Pedro vai ouvir a voz do Senhor e vai executar a missão. Às vezes Deus ele espera isso de nós, essa obediência imparcial, essa obediência, essa fé imparcial. Se é para fazer, nós iremos fazer, e Deus ele vai honrar a palavra do profeta. Deus hoje ele manda te dizer: você não é tão abençoado, porque às vezes você recebe uma direção de mim, que sou seu pastor de longe. Às vezes você recebe uma direção do teu pastor de perto. Às vezes você recebe uma direção do homem, de uma mulher de Deus, e você questiona: não, isso não é de Deus, eu não vou depositar esse valor, eu não vou fazer isso que ele mandou, isso não é de Deus. E por isso você nunca vai viver o sobrenatural do Senhor. Mas todos aqueles que têm ofertado, dizimado, semeado nessa obra, Deus ele tem abençoado. Deus hoje ele manda te dizer: não questiona, mas ouve a voz do Senhor, escuta a sua voz para que você possa ser abençoado. Pedro foi, lançou o anzol, e quando ele pega o peixe, o primeiro peixe, diz a palavra do Senhor que não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, não foi o sétimo. O primeiro peixe que ele tirou, estava lá o dinheiro para pagar o imposto. Deus hoje ele manda te dizer, quando você aprender, que o primeiro vai para o Senhor. E por isso Jesus disse para ele: é o primeiro, Pedro, não precisa tu pegar 10 não. O primeiro peixe que tu pegar, tu paga primeiro por mim, depois tu paga por ti. Quando você aprender a honrar o Senhor e colocar ele em primeiro lugar, Deus ele irá honrar as tuas dívidas. Deus ele irá honrar a tua casa. Deus irá honrar tudo aquilo que é seu. Aonde você estiver, nós iremos unir a nossa fé e buscarmos esse Deus de providência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é o Jeová Jiré, Deus provedor das nossas necessidades. Então assim, meu Deus, assim como Pedro, Pai, conseguiu, Senhor, pagar o imposto do Senhor e também pagar o imposto dele, que a gente possa também, meu Deus, honrar nossos compromissos com César, honrar as nossas dívidas, honrar as nossas contas, para que as pessoas não se escandalizem do teu nome porque nós te servimos, mas também, Senhor, que a gente possa te honrar em primeiro lugar, pois esse é o primeiro e grande mandamento. Honra o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E assim, meu Deus, que a gente possa te honrar, Senhor,
colocar o Senhor em primeiro lugar, porque às vezes nós colocamos a família, às vezes nós colocamos o trabalho, às vezes nós colocamos a dívida em primeiro lugar, e por isso a gente se mata, Senhor, buscando, meu Deus e meu Pai, aquilo que não leva para a salvação. Ó Espírito Santo, mas que a gente possa crer nessa palavra, que quando nós te buscarmos em primeiro lugar, não vai precisar muito esforço, não vai precisar se matar, Senhor, de trabalhar. O Senhor dá, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos antes, Pai, que a necessidade venha, porque o Senhor sabe. Mas essa palavra é para aqueles que são fiéis, essa palavra é para aqueles que obedecem, essa palavra é aqueles que te buscam em espírito e em verdade. E assim, meu Deus, que a gente possa ouvir essa palavra de providência, e entender que os que obedecem, o Senhor dá o melhor, o Senhor entra com providência. Assim eu profetizo, Pai, que o ano de 2023 na vida do meu irmão será um ano, meu Deus, que ele irá pagar as dívidas, será um ano que ele vai viver uma vida em abundância, será um ano que ele irá conseguir conquistar os seus sonhos com a tua ajuda, pois a tua bênção está, Pai, sobre a vida daqueles que obedecem, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você que está me assistindo pelo YouTube ou via WhatsApp, que você possa vir, amém, nos ajudar a evangelizar compartilhando. Compartilhe com 20 pessoas e 20 grupos, e você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer, amém. Nós estamos na nossa campanha dos semeadores. Hoje nós vamos para o 4º dia da nossa campanha. Como é que eu faço, pastor, para me semear? Como é que eu faço, pastor, para me abrir a boca do peixe, para me ser abençoado? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 9008. 91 999 24 9008. Jonathan Moacir Silva Bahia. A chave do Pix é celular. Banco Digital PicPay. Você faz a sua oferta mínima. Quanto é a oferta mínima, pastor? R$28, amém? R$1 de premissa para cada dia do mês de fevereiro. Mês de fevereiro é 28 dias, R$28. Somente R$28. Pastor, eu senti no coração de fazer um propósito para abençoar a sua obra. Eu queria mandar o dobro, eu queria mandar o triplo da campanha, eu queria devolver meu dízimo. Amém? Quando você devolver o seu dízimo ou fazer a oferta mínima, você vai nesse mesmo número, que é o número do WhatsApp, você compartilha o seu comprovante e diz: pastor, tá aqui as minhas 5 causas ou 5 nomes para você colocar no caderno de oração. Ah, pastor, eu vou mandar mais de R$28. Então você mande 10 causas ou 10 nomes, se você for dizimar, ou se você for mandar mais do que a oferta mínima, porque aquele que dizima e aquele que manda mais do que o 28, ele manda 10 nomes, amém? Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, Deus é Deus de providência. Fica na paz.